tema que vem ganhando tração no debate público aí nos últimos dias é a necessidade de criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ideia que foi ventilada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, ganhou apoio de ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal e de juristas, mas que tem enfrentado algumas resistências, principalmente internamente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no Ponto Final com o Walter Maierovitch, jurista, nosso comentarista aqui na CBN. Oi, Maierovitch, boa noite para você, um bom Natal, obrigada por nos atender. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Primeiro, queria começar te perguntando sobre a necessidade deste código de conduta. Qual é a tua opinião? Olha, sem dúvida alguma, há necessidade. No mundo civilizado, a gente encontra nos tribunais códigos de condutas e os juízes, os magistrados, mundo afora, se submetem a isso. O que é importante, Carol, e a gente não pode se enganar, é com o rótulo. Então, o rótulo, código de conduta. Mas quem é que vai fiscalizar? Uma conduta desviante, vamos pensar num Toffoli voltando aos jatinhos, voltando ao Boca Livre, o Cássio com K, Nunes Marques, aquele louco por um 0800, né, que foi assistir Roland Garros, que foi também assistir a Fórmula 1 em Mônaco, e se eles voltarem a reincidir e já com a existência de um código de ética, quem é que vai sancioná-los? Quem é que vai puni-los? Isso o ministro Fachin não fala, silencia. Então, o que ele nos apresenta? Uma coisa importante, que é um código de ética, mas ele está nos apresentando, na realidade, uma perfumaria. Eu diria até, em homenagem a você que é mulher, Carolina, ele está nos apresentando um Chanel número 5, que é o perfume das mulheres. Veja que será que tem alguém besta ainda? Porque o que o Supremo já decidiu? O Supremo já decidiu, atenção, que pela Constituição, o órgão fiscalizador, disciplinador, que é o Conselho Nacional de Justiça, não tem nenhuma competência disciplinar sobre ministros do Supremo, porque eles estão acima. Esse órgão, que é o Conselho Nacional de Justiça, portanto, e segundo o Supremo, não tem nenhum poder disciplinar. Então, vamos perguntar, lembrando aquele mote que vem lá dos romanos, mas os franceses tomaram conta dele e o se usa no direito administrativo francês, qui garde le gardien? Quem fiscaliza o fiscal? O ministro Fachin, com boa intenção, quer chamar atenção e diz que esse vai ser muito importante para o mandato presidencial dele. Nossa, uma coisa pela metade capenga, será que seria tão importante assim? É capenga, porque quem é que fiscaliza o guardião? O Supremo. No momento, ninguém. E com um agravante a mais. O único caminho que se tem, à luz de crime de responsabilidade, mas aí não saímos do campo da infração disciplinar, da conduta, e entramos na área criminal, temos os crimes de responsabilidade, né? Mas os crimes de responsabilidade, o ministro Gilmar Mendes, aquele da imoralidade, do Gilmar Palusa, do lobby, onde o Gilmar antes se apresentava como dono do Instituto e hoje ele é só garoto propaganda. Então, Gilmar Palusa. Então, o que fez o ministro Gilmar? Ele, naquela famosa liminar, onde ele tirou o direito do cidadão, a legitimidade para para peticionar impeachment, ele, atenção, numa canetada, ele suspendeu 2 tipos penais sobre crime de responsabilidade. Então, suspenso. Um deles, eu vou ler: proceder de modo incompatível com a honra e a dignidade e o decoro das funções. Ora, está aí.
a conduta que vira crime de responsabilidade. O Gilmar suspendeu em benefício próprio e em benefício aí dos seus colegas togados. Em síntese, quem é que vai fiscalizar? Por enquanto, a ideia do ministro Fachin é boa numa parte, que há necessidade, mas é capenga porque os juízes vão continuar se escondendo debaixo das togas. Mairovitch, você citou alguns exemplos importantes, né? Entre eles o ministro Dias Toffoli, que andou no jatinho com o advogado do caso do Banco Master. E tem um caso que tem gerado maior repercussão sobre as relações do ministro Alexandre de Moraes, do escritório da mulher do ministro com o Banco Master, e essa informação da Malu Gaspar de que o próprio Alexandre de Moraes teria conversado com o presidente do Banco Central a respeito do tema. Ambos se manifestaram, disseram que conversaram, mas sim sobre a lei Magnitsky. Qual a gravidade dessa informação, se de fato isso realmente aconteceu? Pois é, essas duas notas, se a gente pensar que nós vivemos numa república que todos são iguais perante a lei e que não existem pessoas acima de suspeitas, ministros, nada, essas duas notas têm um valor muito relativo. Por quê? Porque existe a notícia crime, e que está na matéria da Malu Gaspar, notícia crime, ela colocou lá as diversas fontes do que? De um crime de advocacia administrativa. Ora, uma notícia do crime exige que o Procurador-Geral da República, no caso Gonet, porque envolve o ministro do Supremo, faça uma investigação, determine uma investigação. Não pode deixar passar em branco isso, senão ele vai estar prevaricando. Por outro lado, outra que está dormindo é a Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria já ter representado ao Gonet para que se instaure uma apuração. Quando comete crime, não interessa a quem, cidadão comum ou autoridade, se tem o quê? Uma apuração como dever. Então, nós estamos diante dessa situação. O crime é gravíssimo, porque a gente fala em advocacia administrativa, tem que olhar um texto legal. Ou seja, um crime de funcionário público, e juiz está aí, ministro do Supremo em sentido amplo é funcionário público, e diz a lei penal que, valendo-se dessa função pública, patrocina interesse privado. No caso, o interesse do escritório da mulher do Moraes e dele próprio, porque são casados, têm uma sociedade, em detrimento do interesse público, esse crime. Mas, Carolina, é importante, veja, nós estamos escutando aí, e vimos a nota, que o tema principal foi a lei Magnitsky. Ora, mas o crime de advocacia administrativa, e se está falando que a partir do momento que o Galípolo mostrou ao Moraes a fraude do Banco Master, o Moraes teria recuado. Ora, mas quando é que é o momento consumativo desse crime de advocacia administrativa? Ele não exige o resultado pretendido. Basta expor, basta patrocinar. Ou seja, num português claro, vestir a camisa do Banco Master. Aí o crime está consumado. Então, esse que está se falando agora como uma desculpa. Mas se falou sobre o Magnitsky e parou a conversa aí. Sim, mas e o momento consumativo do crime? O momento consumativo do crime foi quando se fez o patrocínio, se fez a pressão, independente do resultado. Mas, de tudo isso, a necessidade, os fatos são graves, nós não podemos já eleger o culpado Moraes, nada disso. Importante é apurar. Vivemos numa república, evitamos um golpe, estamos numa democracia que adota o sistema republicano e não um sistema imperial,
onde os imperiais, tipo os ministros do antigo regime da França, na época da monarquia, eram intocáveis. Não, da mesma forma que o rei. Não, a Revolução Francesa acabou com isso. E a nossa Constituição de 88 estabelece o regime republicano. Todos são iguais perante a lei. Vou até mais longe com o dardo. Se um fato desse tivesse acontecido com outras pessoas, mas sob jurisdição do Moraes, ele teria mandado apurar imediatamente, inclusive, oficial do Procurador-Geral da República. Então, com a mesma régua do Moraes, nós devemos usar essa mesma régua que ele usa nessa situação. Agora, Maierovitch, a gente tem um problema de fundo aí, né? Claro que esse é um caso concreto, mas o próprio Supremo entendeu que não há nenhum impedimento para que os ministros julguem ações em que cônjuges, parentes atuem como advogados, né? Ou seus escritórios atuem. Tem um conflito de interesse claro aí, né? Mas o Supremo entende que não. Só não tem, eu diria, por um deficiente visual, né? Para aqueles que não enxergam o óbvio, como aqueles que se acham privilegiados, se acham no outro mundo. Veja, se a gente tiver aqui em aula, e eu já tive essa oportunidade de em aula, quando se fala de conflito de interesse, um dos exemplos clássicos é esse. Veja, é a mesma coisa, aquela resposta do Toffoli, do escritório da mulher, uma resposta canhesta, que é um atentado à nossa inteligência. Então é como se na casa dele tivessem duas geladeiras, né? O dinheiro da mulher, o dinheiro da mulher. Tivessem duas geladeiras. Olha, aqui só tem produtos da mulher, aqui só tem produtos do homem. E, olha, não vão mexer na minha geladeira, porque essa aqui foi com o dinheiro seu, a outra com o dinheiro do outro. Ora, tenha dó. Inteligência não pode ser afrontada dessa forma. Para a gente fechar, Maierovitch, claro que o Supremo teve um papel muito importante nos últimos anos aí de defesa da democracia, né? Mas mesmo pessoas no campo progressista têm pontuado que o Supremo, em alguns momentos, pode ter exorbitado ali das suas atribuições. Como é que você vê essas críticas e como garantir que o Supremo mantenha a sua importância, né, como um bastião de defesa da democracia e também da Constituição, mas, ao mesmo tempo, com algum tipo de balizamento constitucional? Olha, a gente tem que separar e separar bem. A atuação do Supremo diante do golpismo bolsonarista, diante do atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, o Supremo teve atuação, atuou, foi efetivamente o guardião da Constituição. Quem tinha que ter feito isso era a Procuradoria da República, mas estava na mão do Aras, de um filo bolsonarista comprometido com a ideologia do presidente golpista. Então, o Supremo tomou a frente, mas isso não dá ao Supremo os ingleses chamam de bill de indeniidade, uma declaração de poder tudo, de valer tudo. E não, ele enfrentou essa situação, uma situação que foi muito grave, em que poderíamos ter voltado a uma ditadura. Então, enfrentou, mas isso não lhe dá nenhum extra. Ele tem que continuar, porque nós vivemos num Estado de direito. E a lembrar que o Supremo Tribunal Federal, quando se fala em grandes juristas, ninguém esquece do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, Carolina, disse que a força do Supremo, atenção, a força do Supremo perante a sociedade é uma força moral, força moral. Então, o Supremo, com condutas desses magistrados, será que a gente ainda pode chamar de magistrado um Toffoli da vida? Mas diante de condutas de magistrados, de Gilmar Palussa e outras excrescências, o Supremo tem que voltar à normalidade e tem que ter um sistema de freios e contrapesos o quê?
órgão sancionador, órgão que balizador, que não é órgão perseguidor, não, é um órgão balizador. Tem que pôr o guizo no Toffoli, no Gilmar Mendes e nesses outros que não têm nem postura e nem compostura. Walter Maierovitch, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, bom Natal para você e sua família. Boa noite e bom Natal a todos. Até, Carolina. Obrigado.